Boa tarde a todos. É um prazer a presença de todos vocês aqui. Meu nome é Eduarda, sou voluntária da Baviespo. E nós teremos hoje a capacitação, do turismo LGBT. Vou estar passando a palavra para o nosso mediador, para ele estar passando todas as informações, todas as instruções sobre o tema pautado aqui hoje. Gente, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Tá funcionando bem a voz? Tá bom? Olha, eu sou... Bom, ela já falou todos os nomes, né? Sou Clóvis Casimiro, da IJLTA. Eu vou só explicar rapidinho a nossa associação, Associação Internacional de Turismo LGBT. A nossa associação já existe há 40 anos. Nós estamos comemorando agora em Porto Rico 40 anos da associação. Nós estamos em 80 países. E eu sou muito orgulhoso de dizer que o Brasil é o nosso segundo maior mercado dentro da IJLTA e é o segundo maior mercado consumidor LGBT fora do armário do mundo. Nós temos uma potência aqui econômica muito grande. E hoje nós vamos falar de turismo LGBT para os agentes de viagem, que a intenção nossa é trazer a informação para vocês fazerem negócios. Tá? Nós queremos que vocês entendam como fazer negócios. Então, nós aqui com o Pablo e com o Carlos, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Tá? Bom, eu vou começar aqui com o Carlos, para o Carlos se apresentar também. O Carlos esteve conosco na IJLTA em 2011, em Fort Lauderdale, na nossa convenção. O Carlos foi responsável em levar o Rio de Janeiro como destino LGBT, de uma forma muito bacana daquela época, foi muito legal. E o Rio até hoje, vocês veem, o Rio é um dos grandes destinos LGBTs do mundo até hoje, né? Bom, Carlos, por favor, você se apresentar. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Carlos Tufferson, eu sou coordenador da diversidade sexual da Prefeitura do Rio. Bom, em 2011, a coordenadoria foi criada pelo prefeito Eduardo Paes, com um entendimento de políticas públicas transversais para a população LGBT. Nós entendemos que o turismo, com uma ação direta no turismo, ele vem e nasce, através de pesquisas a gente entendeu que o turismo ele é decidido principalmente por destinos que têm políticas públicas, no caso, para a nossa população LGBTs. Que, por exemplo, a discriminação pode acontecer, é uma coisa que nós lutamos para que não aconteça, mas que pode acontecer, mas que, no caso, que o poder público possa estar do lado do cidadão quando isso acontecer, que existam leis para que estejam do nosso lado. E daí fizemos uma série de decretos e leis, e depois fizemos uma campanha também, que lançamos na IJLTA, e pesquisas depois comprovaram que hoje 30% do turismo no Rio de Janeiro é do turismo LGBT, majoritariamente gay masculino. Legal, obrigado, Carlos. E meu amigo querido Pablo, o Pablo é responsável pela Câmara LGBT da Argentina. A Câmara da Argentina faz um trabalho há muitos anos com o nosso turismo LGBT. A Argentina foi um dos primeiros países a ter o casamento homoafetivo na América do Sul. No mundo não, né? Na América do Sul. No mundo, el décimo. O 10º. E Okay. na América Latina, el primero. Perfeito. Então eu vou pedir para o Pablo se apresentar, falar um pouquinho da Câmara. Por favor, Pablo, do seu trabalho maravilhoso aí conosco. Muchas gracias, muito obrigado. Voy a hablar despacio porque no hablo portugués y creo que si hablamos así vamos a entendernos. Hace casi 20 años que estamos trabajando. Clovis es un gran amigo desde el primer momento. Y hace 16 años creamos la Cámara de Comercio LGBT, Comercio y Turismo LGBT. El momento que menciona Clovis, que es el año 2010, cuando se promueve la ley de casamiento igualitario, lo llamamos nosotros, fue como un momento clave, porque hasta ese momento promovíamos muchos destinos de nuestro país, fundamentalmente Buenos Aires, pero no teníamos el respaldo de una ley y de muchas leyes que hacían falta. A partir de 2010 fue mucho más sólido el trabajo y fue mucho más fácil para todos nosotros salir con la autenticidad que te da el apoyo de una ley como la ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género y muchas otras que vinieron después. Maravilha, Gustavo. Bom, agora eu tenho um filme pequeno, como é que é nossos amigos lá, Rafael, né? Bom, o nosso primeiro filme e depois a gente vai continuar, por favor.
Bom, esse filme, como vocês podem ver, o turismo LGBT, eu digo que ele corta praticamente tudo que diz respeito ao turismo. Eu sou muito feliz de ter nossos amigos aqui do Pantanal que trazer o turismo de aventura para o turismo LGBT. Isso nas pesquisas da IGLTA apareceu muito, né? Existe um interesse enorme da gente ir para a natureza, ir para lugares sustentáveis, né? E eu sei que vocês estão saindo aí com um barco, né, fluvial LGBT pela primeira vez no nosso país. Muito sucesso para vocês. Tô lá, né? Tá certo? Aí depois eu conto para vocês aí. É só seguir na Clóvis Casimiro aí nas mídias sociais. Olha, então hoje nós vamos fazer algumas perguntas aqui para a gente poder interagir e para vocês também. Depois eu vou tentar dar um espaço para vocês também tirarem dúvidas, tá bom? Então, olha, nós viemos aqui para falar de negócios. Então, Carlos, Pablo, o que a gente pode falar para os agentes de viagem brasileiros, do que é importante, do que a gente pode falar? Você ir mais Rio de Janeiro, Estado do Rio, ou até as suas viagens como gay, como você gosta de viajar. E o que a Argentina traz de bom também para isso? Posso começar com o Carlos? Bom, primeiro, assim, as nossas pesquisas aqui no Rio de Janeiro, falando como destino, que eu acho que é importante, né? A gente mostra, a gente tem uma percepção do turista que frequenta o Rio de Janeiro de, por exemplo, um gasto per capita diário de 3,5 vezes mais do que o turista heterossexual. Né? É um turista que tem um índice de permanência de 2,7 vezes a mais na cidade. A gente está falando que no carnaval, na nossa pesquisa de carnaval, por exemplo, chega às vezes a ficar 2 semanas. Né? Isso é um índice bastante alto em relação aos outros turistas, então acho que é um dado bastante relevante. 95% dos turistas que nos visitam estão extremamente favoráveis à cidade, a indicar, a voltar. Numa pesquisa que fizemos num carnaval, tinha pessoas que já de fora, né, obviamente, tá, de fora do Brasil, fora os turistas brasileiros, mas assim, que já tinham vindo mais de 12 vezes ao Rio de Janeiro, né, o que é bastante significativo quando a gente fala de turismo. Né? Então, assim, eu acho que é um lugar que ele nasceu naturalmente, o Rio virou um destino gay, um destino LGBT, turístico, sim, mas foi de uma maneira natural, nunca foi planejado. Começaram pelas festas, umas festas eletrônicas, né, que se faziam aqui, que se fazem até hoje, mas assim, começaram umas festas gays. Eu acho que talvez pela facilidade de um DJ trazer só uma malinha, então os produtores locais convidavam DJs de fora, e o Rio entrou naquele circuito de festas, circuit parties, né, e tudo. Então, assim, foi um turismo que nasceu, as discotecas da época. Então, que nasceu naturalmente, nunca foi planejado pelo poder público e tudo. Ou seja, o poder público, quando viu esse turismo acontecendo, aí a gente cuidou da recepção, como também dos agentes de viagens, que foi o que a gente vê hoje, né? Como hotéis que, por exemplo, nós temos um caso interessantíssimo de um hotel na Rua Farm de Amoedo, que ele nasceu sem ser um hotel gay, mas a Rua Farm de Amoedo era uma rua bastante gay. Né? E ele virou um hotel 90% frequentado por gays, quer dizer, ele se transformou em um hotel gay. E é muito interessante eu acho também quando a gente não nasce destinado apenas a uma coisa que, num certo momento, nos anos 80, foi uma guetização, em função de nos proteger. Mas hoje, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, né, com as leis que nós temos de proteção, por exemplo, qualquer estabelecimento comercial que permita um ato de LGBTfobia que aconteça na cidade do Rio de Janeiro pode ter o seu alvará cassado e de maneira sumária, e inclusive é feito pelo meu órgão. Então, assim, é uma questão séria que o Rio de Janeiro responde de maneira muito séria para não permitir que a LGBTfobia aconteça. Não obstante, é importante nós dizermos, no Brasil temos altos índices de LGBTfobia que acontecem no nosso país, que é uma coisa que nos envergonha e que temos que cada um de nós lutarmos contra. Né? Nós dizemos lá na sede, na Coordenadoria da Diversidade Sexual, que ninguém precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia. Né? A gente não pode assistir. Eu luto contra o racismo, não sou negro, né? Eu luto contra o machismo, não sou mulher. E é muito importante que a gente passe essa mensagem sempre de fraternidade e de acolhimento. Eu acho que o Rio de Janeiro faz essa sua parte. Pablo,
En el caso de Argentina, comenzamos, como les contaba, hace unos 20 años, para ser más exactos, profesionalmente hace 16 años. Y también fue quizás la crisis económica del año 2000 lo que nos trajo un impulso muy grande de turistas LGBT. Si miramos las estadísticas, las pesquisas, como decía él, las pesquisas que hacía IGLTA tiempo atrás decía el público LGBT elige lugares cálidos y con playas. Naturalmente Río, por muchas décadas, ha sido y es un destino elegido por todos nosotros y nosotras en todo el mundo. Pero no le pasaba lo mismo a los destinos urbanos, a un San Pablo o a un Buenos Aires. Y algo que vos mencionabas recién cuando hablabas de una región de turismo de aventura. Hago un paréntesis. Pasando la pandemia, ese turismo es el turismo que también empieza a cobrar interés dentro de nuestra comunidad. En nuestro caso lo veo que 20 años atrás los parques nacionales tienen y seguirán teniendo público LGBT, pero no se entrenaban, no se capacitaban. Hoy el Parque Nacional Iguazú, con 180 guías, tiene su curso de sensibilización y entrenamiento LGBT. El Parque Nacional en Calafate tiene 100 y algo de guías, también cada uno y cada una preparados, ellos ponen sus banderas, hablo español, hablo portugués, y tienen una banderita LGBT, como diciendo, y son todas y todos bienvenidos. Entonces, ese cambio que vemos a lo largo de estos años es visibilizar lo que existía. Antes probablemente éramos el turista que venía y ustedes no lo sabían, ¿o sí? Hoy tienen que trabajar fuerte para fidelizarnos, para que cada vez elijamos venir acá, porque por otro lado, él decía, gastamos 3 veces más en general, promedio, pero viajamos 3 veces más. Aunque gastáramos el mismo dinero, viajar 3.4 veces más nos hace un cliente muy atractivo para el sector del turismo. Y no es nuestra función enseñar el trabajo de ustedes, sino agregarle a ese trabajo la importancia que tiene crear experiencias de verdad inclusivas para todas y para todos. Solamente con ese cambio ustedes fidelizan a la gente LGBT. Maravilhoso. E olha, vocês que são agentes de viagens, hoje em dia vocês podem contar com... nós temos 5 operadoras que trabalham com a IGLTA, né? A Visual Turismo, a Orinte, a New Age, a TBO Holidays também, que criou a Pride Holidays, né? E nós temos também a Diversa Turismo. Com essas 5 operadoras, nós inserimos produtos LGBTs. Vocês vão encontrar, inclusive no site dessas operadoras, algumas ofertas, alguma informação para vocês, né, de como vender a Argentina, como colocar o Rio de Janeiro. Então, essas operadoras também podem ajudar vocês, agentes de viagem. E o pessoal que é receptivo também é muito importante que vocês tragam essas informações para as operadoras, tá? Bom, agora eu vou entrar num tema sensível para todos nós que trabalhamos no turismo, que chama-se segurança, né? Isso é um tema fortíssimo para nós, tanto LGBTs, famílias, né, casais. Então eu gostaria de tocar nesse assunto um pouco. Eu sei que é difícil de falar, mas nós temos que trazer para vocês, né? Vocês têm que entender que nós temos ainda 70 países onde vocês realmente não devem mandar passageiros para lá, né? Mas nós temos, aqui no nosso país, a segurança está difícil. Vocês estão vendo aqui Rio de Janeiro, São Paulo, não vamos falar dessa segurança enorme, mas um pouco da segurança para LGBTs, né? Carlos, por favor. Bom, é um tema que eu acho que é fundamental. Eu acho que, assim, primeiro eu vou falar, eu acho que como cidadão, isso é importante, porque eu também viajo, né? Eu sou um consumidor de viagem, amo viajar, né? Então, assim, eu, como cidadão, não vou a nenhum destino que tenha leis contra os nossos direitos. Eu acho que nós não devemos gastar o nosso dinheiro em países que não nos querem bem, que nos odeiam, que nos perseguem, né, que tem pessoas nas ruas atrás da gente. Então a gente não deve ir, né? Países que oficialmente têm contra as nossas... assim, se eu não sou bem-vindo num lugar, eu não vou. Muito obrigado, eu vou no outro que me quer bem. Eu penso assim, né? No Rio de Janeiro,
né, nós temos uma questão de segurança pública bastante falada. É muito interessante porque no Brasil nós somos a 14ª cidade no Índice Nacional de Segurança Pública, que acabou de sair. Nós somos a 14ª capital mais insegura, né? Porém, é tida, parece, como se fosse a mais insegura do mundo. Pela percepção do turista que tem aqui, e isso são dados da Embratur, da Associação Brasileira de Turismo, né? Para o turista de fora, o terceiro problema de percepção é a questão da segurança, né? Isso é um problema que ele é mais perceptível, mais visível para nós que vivemos na cidade, né, do que muito para o turista. Agora, óbvio que nós temos casos, obviamente também assim, tem que se evitar algumas coisas. Eu acho que os hotéis passam precauções, isso é importante, né, como também em lugares, que eu acho que em qualquer cidade a gente não vai, né, procurar se evitar, procurar se gostar. Aí também é um pouco até de autoestima, entendeu? Então, eu acho que resumindo um pouco é isso, mas principalmente eu diria, não vamos colaborar com países que não nos querem. Assim, não devemos realmente gastar o nosso dinheiro em lugares que têm políticas contra a nossa manifestação de afeto, a nossa liberdade de expressão, os nossos direitos civis, né? Isso é uma questão básica, é nos querer bem. Comparto todo lo que decís y creo que voy a agregar una cosa que es las ciudades como Río, como Buenos Aires o como los países como Brasil y como Argentina y cada uno de ustedes en sus agencias tienen que hacer el uso de algo que pocos pueden hacer, que es el poder de la invitación. Los destinos, las empresas y las organizaciones que verdaderamente tenemos leyes que protegen a nuestra comunidad, tenemos que hacer uso, porque 1 de cada 3 países, como dijo Clovis, no nos deja ser quienes somos, no nos permite, hasta con pena de muerte. O sea, no es, tenemos, no sé, creo que son 76 o 73 países en el mundo que por ser quienes somos merecemos la cárcel o morir. Entonces, usen el poder de la invitación que tienen sus empresas, que tienen sus ciudades y que tienen nuestros países. Y como número, algo que sí me llama la atención es, un poco de tiempo atrás la IGLTA hacía una pesquisa y decía que preocupación número uno de los viajeros y viajeras LGBT es la seguridad como cualquier otra persona, independientemente de si la ciudad es más o menos peligrosa, porque es como dice él, es una percepción. Los números a veces dicen otra cosa. Hoy, y no hablemos ni de Argentina ni de Brasil, en general, en el mundo, el 60%, 10 años atrás, el 60% lo ponía en primer lugar, seguridad general y seguridad jurídica de las personas LGBT. Hoy, el 80% piensa así. Y vuelvo a enganchar con lo que dijo él. Si el 80% elige disfrutar su tiempo, viajar con su familia y gastar su dinero en destinos que los respetan, no podemos perder ese poder enorme que tiene cada una y cada uno de los negocios de ustedes, porque es una oportunidad única. Y hay veces que la política nos ayuda un poco más, a veces un poco menos, pero lo más importante es los cimientos, y los cimientos es que tenemos leyes para las cuales los derechos civiles de cualquiera que visite Brasil son los mismos que los de ustedes. Yo vengo aquí y tengo los derechos civiles de ustedes. Ustedes vienen a la Argentina, tienen los mismos derechos que cualquier argentina o argentino. Hagamos fuerza en eso. Y además les agrego un cierre a esto. El 60% de la gente que visita nuestro país, en Argentina, no lo hace solo a la Argentina. También visita al Brasil o también visita Chile. Ese es otro tema por el cual tenemos que trabajar más juntos. Creo que esa es la segunda parte. A gente tem... Opa, perdão. Desculpa, eu que estava chiando aqui, estou achando que está atrapalhando vocês. Eu trouxe esse tema porque realmente é uma coisa que a gente está vivendo e muitos agentes nos perguntam isso, de como trabalhar, o que oferecer. Então eu acho que a gente pode dar uma visão para vocês aí do Brasil de forma geral. E nós temos também aqui o nosso amigo Tavinho, né? Tavinho com a Be Free Magazine, que vocês, por exemplo, podem contar com as informações da revista para os seus passageiros também. Então,
buscar informação. Nós temos muitos eventos na Argentina, aqui no Brasil, que a gente fala. Então, por favor, quanto mais vocês trabalharem, mais participarem conosco, vai isso, né, crescer cada vez mais. E Carlos, esses agentes de viagem, como é que aqui no Rio de Janeiro, áreas, locais, o que você sugeriria para o agente de viagem incluir para um passageiro LGBT vir ao Rio de Janeiro? Ou estado do Rio, como você quiser. Cara, a gente tem uma pesquisa muito engraçada, que eu acho que talvez um dos grandes charmes no Rio de Janeiro seja, por exemplo, para uma pessoa que no mundo de hoje, né, que a gente vive conectado 36 horas do dia, ou num iPhone, em algum lugar, quer dizer, a pessoa não desconecta nunca, ela está quase sempre trabalhando, né? Então, uma das coisas que eu acho que é priceless mesmo, é você vir para o Rio de Janeiro e andar no calçadão, né, de bermuda, e de sandália havaiana tomando água de coco. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais, que para mim, eu diria que mais faz bem à alma, mais se conecta com a cidade, porque nós somos uma cidade que temos uma praia, uma montanha, uma lagoa dentro do perímetro urbano. E isso faz uma diferença na cultura da cidade do Rio de Janeiro e no carioca. Né, isso interfere na vida do carioca, quer dizer, o fato do carioca estar lá, 2 da manhã, tem lá alguém se exercitando, não sei o que, isso faz parte de como nós somos. Né? Então não é você vivenciar de fato o Rio de Janeiro, é você viver essa expressão da carioquice, né? O ser o carioca. Tanto que a nossa campanha era Come to Live the Real Sensation, né? Como você trazer, viver a sensação de ser um carioca por uma semana. Eu acho que isso, assim, não é que eu não quero ser ufanista sendo como carioca, mas assim, eu acho que isso é uma dádiva uma pessoa poder ser carioca por uma semana e vivenciar essa cidade maravilhosa que a gente tem. É isso. Legal. Bom, e falar um pouquinho do Brasil, você tocou no assunto que a gente realmente começou o Rio de Janeiro aí naturalmente como turismo LGBT. Depois nós começamos a evoluir para puxar São Paulo como destino. Nós fomos para Salvador, Recife. A gente está evoluindo cada vez mais. Estamos com Pantanal, Bonito, Canyons do Sul. Não sei se as meninas do Canyons estão aqui, que eu ainda não as vi também. Que é outra região do nosso país, que é lá em Santa Catarina. A cidade chama-se Praia Grande, onde você pode passear de balão, você pode passear, conhecer os rios. É um outro destino muito legal do Brasil. Então o turista LGBT está com cada vez mais possibilidades do que só praia ou só montanha. Quer dizer, tem experiências para serem vividas, né? E isso que nós também, como LGBT, também estamos buscando. E na Argentina, gente, vocês dividiram a Argentina desde a Patagônia até... são várias regiões da Argentina que agora estão recebendo o turista LGBT. Então eu queria que você tocasse nesse assunto, que eu acho que é bem importante também. Sí, hablamos un poco de Buenos Aires y un poco de Río, porque siento que son como dos ciudades que se complementan. Una tiene el calor, la playa, y el otro tiene un destino urbano atractivo. Pero como Brasil, la Argentina es muy extensa y nuestro trabajo, siempre decimos algo, que la comunidad LGBT es tan diversa como la sociedad en general. Bueno, no consume solamente calor o solamente ciudad. Entonces les vamos a mostrar nuestros parques nacionales, nuestros eventos deportivos, nuestros eventos culturales, eventos artísticos. Viene gente que viene a escalar y que no viene a otra cosa, y son grupos LGBT de Australia o de Canadá. Cada día diversificamos un poco más la oferta. No nos enfocamos más en el turista gay, varón, cis, joven, que busca el ocio y el entretenimiento. Hoy el 80%, más del 80% de las personas que nos visitan lo hacen con esa diversidad. Familias, grupos, adultos mayores, parejas de mujeres. No son, o sea, hoy es mitad por mitad hombres y mujeres. Hicimos inclusive con algunas ciudades unas pruebas de hacer viajes de familiarización o fam tours para personas trans, guiadas por personas trans, viviendo la misma experiencia que viven agentes de viaje o influencers o creadores de contenido. Empezamos hace, como les decía, 15, 20 años, y era el trabajo casi centrado exclusivamente en Buenos Aires. Hoy
las 23 provincias, las 23 provincias y las 6 regiones en general, que dividimos la Argentina, todas son parte de lo que llamamos Red Federal de Turismo LGBT Argentina. Trabaja cada una su región por un lado y articulamos que nos juntamos 3, 4, 5 veces al año y llevamos ese trabajo juntos desde el sector privado, pero articulándolo con el sector público, junto al Ministerio de Turismo y junto a las oficinas de turismo o a los ministerios de turismo de cada provincia. Parece complejo, pero con el tiempo cada día vemos más resultados. Hablemos los números pre-pandemia, 7 millones de turistas, teníamos 580.000 turistas LGBT visitando la Argentina. No solo Buenos Aires, sino toda la Argentina, y no solo turismo de fiestas, sino todo lo que les estoy contando. Y la pandemia lo agrandó, lo amplió. Ese es un poco lo que ha pasado. Ah, excelente, porque aqui no Brasil também não posso falar todos os nomes, mas agora está me vendo também, por exemplo, o trabalho que Pipa no Rio Grande do Norte fez, né, desenvolveu informação para vocês, a gente tem filme, tem fotos, vocês podem produzir material realmente para os seus clientes, o que é também super importante. E falar em cliente, gente, vocês como por favor, é importante que vocês pelo menos uma vez ao mês ou 2 vezes ao mês, vocês saiam com alguma informação para os seus passageiros, de forma geral. Né? Falar um produtinho LGBT, algum destino LGBT, para que vocês possam começar a que os seus próprios clientes entendam vocês. Porque senão também não vai acabar não acontecendo isso. Un dato importante para planificar como agente. El 35% de las personas de nuestra comunidad planifican su viaje cuando coincide con un evento, no necesariamente deportivo. Les pongo el ejemplo, ustedes tienen el evento más grande del mundo, que es la Parada de Sao Paulo. Yo les puedo apostar que el día que se mida es la cantidad de visitantes extranjeros que tienen, el impacto es enorme. Nosotros lo medimos en Buenos Aires y cada día apostamos más a esos eventos. Convocatorias autoconvocadas, pacíficas, que suceden desde hace décadas. Y le agregaría los eventos deportivos. Cada ciudad ha creado su propio evento deportivo porque saben que traccionan 400, 500, 700, 1500 deportistas de América Latina que vienen a conocer un lugar que no conocían y que después lo repiten y vuelven y vuelven. 35% es un número enorme. Familias, amigos, acompañantes, todos, deportistas. Ótimo. Aqui no Brasil nós temos a Liguei, que é vou falar um grupo de 5.000 atletas e eles têm mais de 60 times de futebol LGBTs. Nosso país tem mais de 200 paradas por ano. E isso é muito significativo. Aqui no Rio tem parada na favela, interior. Tem. A gente vai ter agora a parada da Maré. Da Maré, olha. Que é muito incrível. Vamos ter a parada de Copa em novembro e vamos ter a parada de Madureira também, voltando depois da morte da Lauren. Eu queria, assim, ali em São Conrado também não tem? Tem da Rocinha, tem várias. Olha, tem umas que tem umas até que a gente não, como prefeitura, eu nem sou comunicado, eu não fico sabendo. Então, enfim, que eu não entendo, até assim, a gente pode entrar numa discussão, só que é uma discussão de movimento social, não vou me permitir isso, que eu estou como gestor público. Mas eu não sei se isso é muito interessante. Mas eu queria só complementar uma fala do Pablo, né, porque em pesquisas nossas, porque é tão interessante estar vendo assim, o percentual de turistas gerais em relação, também no Rio fica entre 20% e 30% também dos turistas, né? Como você vê que isso realmente existe uma fraternidade aí. E como as pessoas ficam muito, me questionam muito sobre lugares, né? E as nossas pesquisas demonstram que o turista, quer dizer, que a orientação sexual não é que faz com que você vá. Tem muita gente que confunde turismo gay com turismo sexual, o que não tem nada a ver. Entendeu? Até o que eu posso dizer mais é que a pessoa descobre na praia aqui o que ela vai fazer, ou qual é a boa da noite. Entendeu? Mas assim, os lugares que nós temos por pesquisas são os mesmos de qualquer turista. É o Pão de Açúcar, é o Corcovado, é o Museu de Arte Moderna, é o que qualquer turista faz. Nesse sentido, a orientação, por exemplo, os restaurantes também frequentados, são, obviamente, aonde as pessoas estão. Então, a questão da orientação sexual, ela é
ela tem uma relevância na questão de segurar direitos. Aí sim, na questão de você assegurar direitos e reconhecer cidadania, porque nós não somos reconhecidos como cidadãos em muitos países do mundo. E aí, isso sim, eu acho que isso é relevante na hora que você decide aonde vai para o seu destino. Isso é muito importante, porque quando a gente bate nos dados da Rio Tour, por exemplo, as pesquisas héteros e homos, para destinos, lugares que as pessoas frequentam, são praticamente os mesmos. É muito legal isso. E eu vejo isso de maneira muito salutar. Não, super bacana. Bom, agora eu vou falar de um tema aqui que para nós LGBTs é muito importante. Bom, nós três aqui somos casados, né? Viúvo, casado. E o casamento homoafetivo no Brasil está sendo atacado aí de forma muito grande. E isso para a gente, além em termos de insegurança, em termos de lei, já não é fácil. Mas para vocês que são agentes de viagem, o tema casamento homoafetivo é enorme. Porque é a mesma coisa que nós estamos falando de uma festa, você levar as pessoas, de repente, para um outro país, ou fazer o casamento em outra cidade, fazer na praia, ou na montanha, ou no Copacabana. Onde vocês fizeram o casamento de vocês mesmo? Foi no MAN. Foi no MAN, né? Eu lembro muito bem. Então, eu queria que vocês, agentes de viagem, ficassem muito atenados nisso, porque quando a gente fala de casamento, nós estamos falando de levar família, de levar amigos, a gente está falando de pequenos grupos ou de grupos grandes. Aí depende muito do trabalho que vocês estão falando. E nós temos aqui no país mais cerca de 200 mil casais homoafetivos, é uma coisa, eu não sei o número exato, é um número bastante grande, e a gente vê muita gente que faz festas do casamento homoafetivo e às vezes não faz a documentação. Né? Ainda tem isso também. Então eu queria trazer esse assunto para nós, como o casamento homoafetivo é importante para o turismo LGBT, nesse tema, tá? Olha, eu vim para cá, né, no caminho para cá, refletindo sobre falar sobre turismo LGBT, do momento que estão vergonhosamente no meu país questionando, né, se nós temos os mesmos direitos ao Código Civil, né, que qualquer cidadão brasileiro, apenas em função da nossa orientação sexual. Né? Até questionam porque se o Supremo Tribunal Federal deveria mesmo ter declarado. Na verdade, o que o Supremo declarou, gente, é porque, na verdade, eu participei. Essa foi uma luta, batalha pessoal minha, então eu posso dizer isso com bastante. Enfim. Dor hoje de ver isso estar acontecendo de maneira tão vil, né, de um deputado que se declarou ex-gay, ex-HIV, mas que, porém, não deixa chegar perto de um outro homem, porque, afinal, a carne é fraca. Né? Quer dizer, uma pessoa que ele deveria se declarar impedido até de relatar se eu tenho direito ou não sobre os mesmos direitos, como diz a nossa Constituição. Então, eu até estava falando assim, como é que a gente vai falar sobre turismo, né? Mas a gente tem que falar, realmente, por exemplo, é um forte foco turístico, a questão do casamento. Fort Lauderdale tem um programa específico para casamentos, quer dizer, de atrair pessoas para a área, e convidados e tudo. Nós temos principalmente a Serra daqui do Rio de Janeiro, tem muitos casamentos, quer dizer, assim, esse é um grande foco, e principalmente para hospedagem, para gerar renda e tudo. Eu acho que é impossível a gente estar falando sobre turismo LGBT sem a gente, primeiro, questionar violentamente, caso essa lei infame, que será inconstitucional, e eu serei o primeiro a entrar com um pedido de inconstitucionalidade contra essa lei, ela passe no meu país. Porque se nós não temos os mesmos direitos, não temos os mesmos deveres. E aí, assim, o artigo 5º e 3º da nossa Constituição vai para os ares. Nós não podemos retroagir, tá? O que o Supremo Tribunal Federal disse foi... Veja a importância, o Pablo acabou de falar que quando, né, reconheceram as uniões na Argentina, que reconheceu antes do Brasil, que foi inclusive pelo Congresso, no nosso não precisou de lei, porque o artigo 1511, que regula o casamento, não veda, não proíbe a pessoas do mesmo gênero de ter esse direito reconhecido. Então não existia nenhum porquê do Estado simplesmente dizer, não, você não vai casar em função da sua orientação sexual. Ou então o Estado tem que se declarar preconceituoso e discriminatório.
E aí vai ser inconstitucional. Então essa vai ser uma briga boa, mas vai ser mais apenas uma que a gente já vai ter, porque nós temos sempre que lutar, né, gente? É impressionante que lutar apenas por direitos que são nossos, né? É por isso até que eu digo, não vamos para lugar que não nos querem bem. Se não querem bem, tipo, problema de vocês, tá? Tem quem queira. En Argentina, como les decía al principio, 2010 fue una bisagra. Poder promover nuestros destinos y las empresas de la mano de una ley votada con mayoría en el Congreso, que costó, porque yo digo mayoría, pero fueron poquitos votos los que permitieron que tuviéramos. Pero la campaña era los mismos derechos con los mismos nombres. Y no sé, al día siguiente, 6 millones de argentinos adultos teníamos el mismo derecho que todo el resto de nuestros ciudadanos, sin quitarle un solo derecho a nadie. De eso se trata la equidad o la igualdad. Y ahí también tenemos una oportunidad, pensando como agencia, países como Brasil o países como Argentina, donde 2 personas no residentes pueden casarse en este territorio. Hay una oportunidad enorme. Creo que ni Brasil ni Argentina lo hemos medido en términos económicos, pero el primer año solamente en Nueva York, después que aprobaron, el impacto fue de 300 millones de dólares. No importa cuál sea el número en nuestros países, sabemos que el impacto se produce. Y lo vimos. Les puedo contar, por ejemplo, muchos estados dentro de Argentina acortaron los tiempos. En vez de 30 días, que es lo que demoré yo con mi marido en casarnos, 2 turistas se pueden casar en 5 días. Llegan, dan un domicilio y 5 días más tarde comienzan su luna de miel. Y eso nos trajo algo que se llama, los norteamericanos le dicen buddy moon, que es irte de luna de miel con tu grupo de amigos. ¿Por qué? Porque en sus países no tienen esos derechos y viajan a nuestros países, ellos, la pareja de chicas o chicos, con un montón de amigos y familia, y recorren el país haciendo su luna de miel acompañado de la gente que los quiere. Ahí hay una oportunidad inmensa para las empresas de turismo, no solo por las 2 personas que se casan, sino por un montón de personas que vienen con ellos. Exatamente esse tema, porque, por exemplo, eu estou lembrando até que os cruzeiros fazem casamento, temos algumas empresas que oferecem a bordo cruzeiros para você levar família e tudo, então eu quis trazer o mercado, falar do mercado, porque eu acho muito significativo para vocês, da gente pensarem, se tiverem clientes que querem se casar, que querem fazer sua festa, não só casamento também, né? Bodas e outras comemorações. Nós estamos ali com 5 minutos, eu não sei se a gente deixa para pergunta, se você gostaria de fazer tipo um encerramento, alguma coisa, Carlos? Por enquanto não? Porque nós temos um último, então vamos fazer o seguinte, vamos passar o filme da Argentina, né? E aí a gente... Y yo lo que voy a decir es una cosa cortita. Una de las cosas que hicimos fue, con esta red federal, fue un directorio de prestadores, o sea, de agencias inclusivas. Capacitamos 3.200, pero 1.300 recibieron un sello de compromiso con la inclusión LGBT. Traemos esa información para compartirla con quien la quiera. Entonces, acérquense al stand de Argentina o déjennos una tarjeta. Nosotros nos comprometemos a enviarles esos colegas en la Argentina que les permitan armar viajes entre Brasil y la Argentina, entre Argentina y Brasil. Y los invito a ver ese video que los invita Chloe. Gracias. Então, Rafael, vamos passar o filme da Argentina, por favor? Ah, lindo, né? Parabéns, Pablo. Muito bacana. Nossa. Temos tempo para algumas perguntas.
pessoal da organização aí, alguns minutinhos. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer a primeira, por exemplo? Aqui, por favor. E olha, se não der tempo para responder a todos, nós estamos à disposição de vocês, tá bom? Tranquilamente. Boa tarde, meu nome é Nayara, mais conhecida como a Ninja, eu sou guia de turismo de Angra dos Reis. E Angra dos Reis, posso falar com toda a propriedade, a gente abraça o turismo LGBT. E eu gostaria de saber como eu posso fazer parte da equipe de vocês, ou até mesmo estar agregando o serviço de vocês na minha região, que eu faço parte de uma associação também, ela está aqui na BAV. Essa é a minha primeira vez aqui, então eu estou achando isso super incrível. Que maravilhoso. Com 50 anos da BAV, mas nós estamos aqui, olha. Isso faz pouco tempo que o turismo LGBT faz parte da BAV, mas nosso trabalho é progredir cada vez mais. Querida, olha, temos várias possibilidades, nós estamos trabalhando com Paraty nesse momento. Nós fizemos já treinamento já com os hotéis primeiro, depois falamos com o comércio, nós já fizemos treinamento com o pessoal que trabalha o receptivo também lá em Paraty. Então eu acho que podemos trabalhar da mesma forma, levar conhecimento, entender melhor o que Angra pode oferecer como destino. Né? Eu já trabalhei também lá no Brut, agora é o Vila Galé, lá de Angra, então conheço bastante bem a região, adoro. Vocês ainda vão ter aquela parada de saveiros? Já pensaram que uma vez saiu uma parada, acho que uns 4 saveiros por lá por Angra? E ainda a gente faz os casamentos na ilha que tem a Igreja do Bonfim, que é a única igreja que não tem parede em cima de uma pedra na ilha. Maravilha. Então, historicamente e falando, aí é incrível. A gente faz um trabalho para levar os turistas argentinos, os turistas, né, do Brasil. É isso que a gente pode trabalhar, depois a gente fala pessoalmente. Obrigado, tá? Algo importante, Clovis, que creo invitar a todas y a todos a que se sumen a organizaciones como IGLTA, a que se sumen a la Cámara LGBT local y a que entren en contacto con otras cámaras de América Latina. Es como una puerta, un puente que les va a permitir conocer a sus colegas y tener más rápido acceso a este mercado. No hace falta ser parte de la comunidad para tener éxito en la comunidad. Hay que tener compromiso, hay que hacer experiencias inclusivas y no hacer una prueba de un día. Es a mediano y a largo plazo. O trabalho, por exemplo, com pipa que eu mencionei já são cerca de 6 anos. O Tavinho teve agora, inclusive, lá trabalhando, incrementando toda essa informação. Então, é uma evolução mesmo. Não tem. Vocês estão 20 anos trabalhando. Carlos, por favor, você quer dar suas palavras finais, por favor? Eu queria agradecer a todo mundo, dizer que o Rio está de braços abertos também, né? Enfim, eu achei lindo a campanha da Argentina. Que vocês vivam a experiência de ser carioca por uma semana, pelo tempo que estiverem aqui. Qualquer coisa, por favor, nos contacte, tá? Na Prefeitura do Rio, Coordenadoria da Diversidade Sexual, nosso site, vocês acham isso, 500 mil matérias a nosso respeito, então assim, eu acho que é fácil. Não deixem, então, em todas as redes sociais, @CEDES-Rio, CEDS Rio, né? E a gente está sempre lutando e trazendo o melhor para a vida do cidadão LGBT, que eu acho que é isso que é o mais importante, né? Lutar contra retrocessos, sabe? Eu acho que a parte que a gente está falando do turismo ela é importante, mas a parte de direitos civis ela é fundamental até para que a parte do mercado ela exista. Então é fundamental que nós sejamos cidadãos mesmo e não que em momento nenhum a gente possa permitir que questionem isso. Muito obrigado a todos, tá? Uma boa tarde.